Seja muito bem-vindo ao Orioncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios, das grandes oportunidades. Hoje eu recebo aqui um cara que não só vende imóveis, né? Ele vende visão, estrutura e solução. Patrick Bastos é o corretor, empresário, estruturador de negócios e, acima de tudo, alguém que sabe como transformar problemas em oportunidades. Ele quebrou 2 vezes, recomeçou do zero e hoje ele assessora negócios que vão desde lava-jatos com cowork até academias milionárias no modelo de cotas. E mais do que isso, é um homem de fé, um pai de família, 4 filhos, marido, um grande solucionador de problemas. Que honra, Patrick, ter você aqui, tá? Paz, né? E tá compartilhando conosco hoje a sua história. Para mim, para Orion, é um prazer enorme ter você conosco aqui hoje. Eu já vou começar com uma pergunta de ouro, né? Quem é o Patrick, né? Fala um pouquinho sobre você, de onde você veio e toda a sua história até hoje aqui. O prazer é meu estar aqui com vocês. Quem é o Patrick? O Patrick, primeiramente, é um cristão, um servo do Senhor Jesus, o qual ele é pai de 4 filhos, da Liz, Alice, do Samuel e do Patrick, casado com a Poliana há 11 anos. Caramba. E empresário desde os 16 anos de idade. Rapaz. Não foi fácil. Uma história que começou lá atrás com emancipação, que hoje a gente nem escuta falar, né? Mas naquela época, para se tornar de maior, aos 16 anos, eu precisei de emancipar. E se tornar de maior, onde meu pai não já assinava por mim. Eu conseguia já assinar por mim mesmo todos os documentos, abrir conta em banco e, jovem, partir para a vida. Mas você veio de onde, Patrick? Você é aqui do Espírito Santo? Não. Onde sua origem é qual? Eu sou mineiro, de Eita. Muriaé. Mineiro é bom. Interior, sou do interior. Né? É uma cidade com, hoje, aproximadamente 150 mil habitantes. Mas quando eu saí de lá, ela tinha 100 mil habitantes. Caramba. É. Rapaz, você come pão de queijo também, igual o pessoal Rapaz, lá? eu sou apaixonado. Pão de queijo e um cafezinho, né? Não pode faltar. Minas é bom demais, irmão. E como é que você foi essa trajetória de Muriaé pro Espírito Santo? Você tinha algum parente aqui? Ou você simplesmente, cara, vou pro Espírito Santo? Acho que você começou muito novo empreendendo, como eu disse, com 16 anos. Mas o que te trouxe pro Espírito Santo? Na realidade, eu comecei em Muriaé a trabalhar no Consórcio Nacional Pan-Americano, numa empresa terceirizada do banco. Isso aos 16 anos de idade. Eu me emancipei e comecei a trabalhar nessa representada. Aos 18 anos, eu vim para Vila Velha. Na realidade, para Vitória, né, na época, para trabalhar com o Pan-Americano. Então, foi um amigo, né, que já tinha trabalhado no Pan-Americano em Belo Horizonte, veio para o Espírito Santo. Carvalho, o nome dele, um grande amigo mesmo, um pai, que me trouxe para cá. E eu vim com ele nesse app de uma oportunidade de sair do interior, realmente conhecer, na realidade, um mercado diferente, né? Com pessoas diferentes e com outro mundo, né? E Muriaé na época era meio que interiorzão? Como é que... Eu não conheço muito Muriaé. Eu sei que Muriaé hoje é bem desenvolvido, né? Pelo que as pessoas falam. Mas na época Muriaé era bem básico. Mas na realidade Muriaé ela está no eixo, né? Rio-São Paulo, na BR-116. Então Muriaé ela está a 250 quilômetros do Rio de Janeiro, 300 quilômetros de Belo Horizonte, 300 quilômetros de Vila Velha e 600 de São Paulo. Então ela é muito bem localizada. Então ela está num eixo onde tudo acontece. Então, isso fez muito bem para Muriaé. Muriaé, hoje, ela tem o maior grupo de concessionária, que é o Grupo Líder, né? Tem mais de 100 concessionários. Inclusive, tem vários concessionários no Espírito Santo. Eu não sabia que era de Muriaé o grupo. É um dos maiores grupos também para automotivo pesado, né? Que é Carreta, Scania, a Covep também, que é do grupo Lael Varela, também é de Muriaé. Cara, que incrível. E tem um dos maiores hospitais do câncer, em tamanho, né? É Muriaé também. Muito bom. E quando você veio para Vila Velha com 18 anos, você nessa época aí, eu sei que você já estava independente praticamente dos pais, né? Não precisava mais de pai e mãe ali para estar tocando ali sua vida. Você já era casado nesse período ou você veio para o Espírito Santo só você mesmo, veio sozinho? Não, eu vim sozinho em Deus para o Espírito Santo, tentar, realmente não foi fácil. Eu vim em 2003 para o Espírito Santo.
Em 2004, eu não consegui ficar. Fui para Campos para trabalhar com capitalização. É mesmo? Em Campos. Virou até campista? Virei, fui para Campos. Fiquei 1 ano em Campos e consegui entrar no Banco Pan-Americano em Fortaleza. Caraca. Fui parar em Fortaleza. E, Patrick, de toda a sua trajetória, né? Você passou essas idas e vindas, foi para Campos, veio para Vila Velha, Vitória, trabalhou em Muriaé também. Como você se estabeleceu aqui no estado do Espírito Santo? Porque todo empresário que eu converso fala assim, pô, o Espírito Santo é um estado fértil. Tudo que você planta, nasce. O cara que vem para cá com disposição de trabalhar, ele consegue levantar patrimônio, ele consegue formar um negócio. E você, pela sua inteligência, pelo que eu te conheço, você rapidamente olhou para isso e falou, cara, é um lugar que eu posso levantar a minha casa, levantar um negócio. E como foi o seu primeiro negócio no Espírito Santo? Como você construiu e até onde ele chegou? Então, Everton, como eu te falei, que eu fui para Campos, fui para Fortaleza no Pan-Americano. Em 2007, eu estava em Belo Horizonte. E um amigo, mais uma vez, o Carvalho, estava aqui como corretor de imóveis. E eu tinha um salário fixo no banco na época, em torno de 5 a 6 mil reais, trabalhava na mesa de análise do banco. E ele virou para mim e falou, vem para trabalhar comigo e tal. Eu encontrei com ele estava num Audi, na época, A3, e eu cheguei num Palio. Quando ele falou, vem trabalhar comigo, eu falei, rapaz, eu tenho que ir, porque tá muito melhor do que eu. O homem tá ganhando dinheiro, né? Só que eu tinha um salário fixo e pra gente que é do interior, tudo que a gente, pai e mãe da gente ensina, a gente vem de uma família humilde que nunca teve nada, então é a segurança que a gente pensa muito. E quando ele falou comigo que eu tinha que vir e eu não conhecia nada e ia ser corretor aqui, eu falei, cara, não tem muita chance de dar certo, né? Chegar muito rápido, sem salário, sem nada. Ele não. Eu falei, arrisquei, resolvi, acreditei no que ele estava me mostrando, que ele estava me vendo. E eu, em 2007, vim para cá para trabalhar com o mercado imobiliário, na Biagioli Imóveis. Na época do Geraldo Biagioli, um dos grandes consultores em Vila Velha. E eu fiquei 1 ano como corretor. O meu 2º ano, eu era gerente da imobiliária. E o meu 3º ano, Everton, eu montei a minha própria imobiliária. Como assim? Vamos lá, recapitulando aqui. Você não era do ramo imobiliário? Não. Trabalhava no banco? Banco, mesa de análise. Veio para cá, em 1 ano você se tornou gerente da imobiliária? Da imobiliária, onde eu trabalhava, em Vila Velha. E o que te levou a crescer tão rápido assim? Na realidade, vendas sempre foi a minha vida. E eu me encontrei com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, a realizar sonhos, achar o apartamento que a pessoa quer, fazer grandes amigos, isso me abriu um olho, opa, é o que eu amo fazer, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Eu vendi papel por muito tempo, né, que é o consórcio, capitalização, dentro do banco você está vendendo papel. E quando eu tive a oportunidade de vender o imóvel pronto, o sonho ali da casa própria, para mim aquilo despertou um ponto, e eu falei que ia ser um dos melhores corretores de terceiro, que a gente falava na época. Corretor de terceiro é aquele corretor que vende um imóvel pronto. E tem um imóvel na planta, mas um imóvel pronto. Para vender um imóvel pronto, você precisa conhecer muito o mercado. Então eu tive que me dedicar, como sozinho, solteiro. Eu não tinha hora para trabalhar e nem dia para trabalhar. Eu trabalhava de segunda a segunda. Teve que ralar, né, Patrick? Plantão era comigo mesmo, no escritório, domingo, 5 horas da tarde, eu estava no escritório trabalhando. Caraca. Eu até postei essa frase no Instagram, eu acho que vai muito relacionado ao que você está falando. Toda vez que a sorte bate na porta é porque ela me encontra trabalhando. Eu postei isso hoje. Toda vez que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. E o que eu vejo contigo, as pessoas às vezes olham hoje você um homem de sucesso que passou por muitas coisas, vai contar aqui pra gente, mas que chegou do mercado financeiro, que nunca tinha contato com o ramo imobiliário, virou gerente da imobiliária, depois montou a própria imobiliária, não é isso? Em sociedade. E de fato não foi porque você realmente foi sortudo, mas porque você trabalhou pra caramba, se dedicou pra caramba. E hoje, Patrick, a gente vê muitas pessoas que querem ter sucesso, mas não querem trabalhar. É uma receita que não casa, né? O que você acha sobre isso? Eu tenho uma frase que eu falo sempre. O único lugar que a palavra sucesso vem primeiro que trabalho é no dicionário. No dicionário é primeiro, né? Não tem jeito. O S vem primeiro, depois vem o T. Então, sucesso vem primeiro, depois vem trabalho. Mas na vida real, não. Primeiro é trabalho.
e depois é sucesso. Não tem segredo diferente, não. A gente sempre fala aqui o quê? Quanto maior eu trabalho, mais eu vou ganhar. Quanto menos eu trabalho, menos eu vou ganhar. E as pessoas não têm, muitas vezes, essa mentalidade. Eu acho que fica muito fixado naquela questão do seguinte, para que eu vou me desgastar, para que eu vou me matar de trabalhar, mas muitas vezes olha pro vizinho e fala, pô, a grama do vizinho tá bonitinha, né? E muitas vezes não quer também organizar a sua casa e se dedicar ao trabalho. Eu acho que, Patrick, olhando hoje para sua vida, o que você já conquistou e vem conquistando cada dia mais com a família linda que você tem, que eu tenho o prazer de conhecer, né, e estar com vocês, qual é a dica que você dá, olhando para esse ponto, né, das pessoas que estão lá em Minas, estão em outros lugares, querem vir para o Espírito Santo, querem trabalhar no ramo imobiliário? O que as pessoas precisam fazer para ter esse sucesso que você teve no início aqui? Eu não desisti, né, mais. Eu falo que as pessoas podem me acusar de tudo, Everton, menos de não ter tentado. O segredo é esse, é não desistir, é sempre tentar. Porque a sequência leva à perfeição, cara. Não tem jeito, quanto mais eu faço, melhor fica. Incrível, incrível. E nesse caso, Patrick, você vem para cá, para o Espírito Santo, depois novamente, né? Uhum. Trabalha nessa imobiliária. Eu monto uma imobiliária em sociedade, a Beira-Mar Imóveis, ela já existia em Itaparica, de frente para o mar. E a gente montamos, eu e Cleito, a Beira-Mar Itapuã. Em Itapuã, e ali um CNPJ diferente, onde eu e ele era sócio de 50% dessa empresa. E ali montamos uma equipe, foi de sucesso, abrimos 2 filiais da Beira-Mar Itapuã. Caramba! E ali, por divergências de ideia, a equipe, a gente separou a sociedade. Quando separamos a sociedade, eu fiquei um pouco decepcionado com o ser humano. Mas eu tive para minha vida, Vitor, que eu nunca vou brigar por dinheiro. Então, na sociedade, eu preferi deixar tudo para ele e sair. Fiz um tour no Ceasa, numa loja de cebola, batata e alho, onde eu aprendi um mercado de valor que eu não imaginava, cara. Um mercado dinâmico, igualzinho Bolsa de Valores. Ele começa às 4 da manhã, quando dá às 7 ele está em pique total. Você não sabe se você está comprando barato, porque o produtor ainda vai sair a mercadoria de lá. Você tem que vender, ou você não sabe se você tem que segurar, porque amanhã você não vai conseguir tirar a mercadoria de lá, porque está chovendo e não vai conseguir arrancar. Então, assim, é um mercado muito dinâmico, que me fez crescer muito, até eu abrir a minha imobiliária, que foi a Palace. Aí entra, quando você abre uma coisa, você não é daqui. E a minha imobiliária, a Palace Imóveis, ela chegou a ser entre as 5 maiores imobiliárias de Vila Velha. Nossa! Do único dono que não era daqui. Todas as outras 4 imobiliárias que entram as grades, como Francisco Rocha, Aliança, Praia Imobiliária, a Palace, ela tinha um dono que não era daqui. Você foi a top 5 imobiliária aqui no estado do Espírito Santo. Em Vila Velha. Em Vila Velha. Em Vila Velha, que sempre foi um mercado que a gente atuou muito e trabalhou. E o valuation dessa empresa chegou a quanto na época? Então, a gente tinha 40 corretores, eu tinha uma construtora junto, a gente tinha um escritório de arquitetura, para a época, financiamento bancário já dentro da empresa, a gente fazia de tudo, de A a Z dentro do escritório. Desde a venda do imóvel, da reforma, da construção, fechamento de varanda, marcenaria, vidraçaria. Caramba. A gente fazia tudo. Até a parte, então, não era só imobiliário? Não, a gente colocamos um colebre, né? Fazendo tudo dentro de um ecossistema. Caramba, então, de fato, você meio que transformou esse ramo imobiliário, porque geralmente a gente conhece uma imobiliária, mas, vamos botar assim, conservadora, venda de imóveis, né? Sim. Venda de imóvel, vai lá, pega a chave, mostra, bonito, gostei, assina o cheque, acabou. Eu entendi que vender sempre é o mais difícil. Eu sempre falo que tem 2 coisas. Tem quem toca o piano e quem carrega o piano. Tocar o piano é mais difícil. Agora, para carregar, a gente encontra mais pessoas que conseguem carregar o piano. E o mercado de vendas também é. Vendas é muito difícil. Então, eu sabia, entre a imobiliária que vende o apartamento, a casa e o construtor, construir é fácil. Zerar um prédio é difícil. Caraca. A venda, tudo passa na mão de um vendedor, né? E venda é talento, cara. Você nasceu para vender. Caramba, forte. Realmente, eu acho que
faz muito sentido o que você está falando, porque, Patrick, eu vejo que muitas pessoas... vejo até ambulantes vendendo. Você olha o cara tem talento para vender. O cara consegue... Eu vi esses dias um vídeo que o cara tava vendendo, acho que um chocolate no trem no Rio de Janeiro. E ele não tava... O pitch de venda dele era diferente. Ele tava falando assim, ó, sua esposa vai chegar, vai te perguntar, e aí, tô estressado, você vai chegar com um chocolatezinho pra ela. Então, o pitch de venda era diferente, era resolver um problema da esposa estressada em casa. Então, eu acho que vendas, Patrick, como você tá falando aí, não é simplesmente assinar um contrato. Não é simplesmente você carimbar, no meu caso, uma pólice, ou até mesmo no seu caso, um contrato de imóvel e de negócio. Mas é você curar uma ferida que o cara não sabia que ele tinha. Ou resolver um sonho, né, de uma pessoa que ele realmente ele achou que não tinha como conquistar. E você chega ali facilitando entre ele conquistar esse sonho e você ser esse elo principal para isso. Hoje, olhando para esse lado de vendas, né, com toda a sua experiência, você enxerga hoje a venda como uma ferramenta de que forma para os negócios? Ela é essencial em tudo. A venda, desde o Uber, ele vende o serviço dele. Eu estava conversando hoje com um pastor, amigo, irmão nosso lá da congregação, e ele é aposentado do Exército e faz serviço de Uber. E eu perguntei a ele, pastor, quantos pessoas te ligam direto para falar com o senhor, para o senhor atender eles? Ele, poxa, a grande maioria dos meus clientes de Uber, eles me ligam. Então, ele não está batendo na rua. Então, ele já vendeu a imagem, a segurança, o conceito para as pessoas procurar ele. Então, tudo, desde o cafezinho que a gente toma, é uma venda. A padaria, eu preciso de ser bem atendido. Tudo é venda hoje. Sem vender, a gente não consegue nada. É o grande problema hoje para qualquer negócio. É mão de obra. É verdade. Hoje é uma dor de todo mundo, né? De toda empresa hoje, qualquer coisa que tenha mão de obra é difícil. Acredito que o empresário que está ouvindo a gente aqui não deve ter esse problema, né, Patrick? De mão de obra. Mas, Patrick, depois disso, o que aconteceu com a empresa? Então, foi o primeiro ponto. Com isso tudo, uma estrutura muito grande, a gente entrou no mercado de vender o Minha Casa Minha Vida, mas não de construir. Nós captamos recursos, fizemos um projeto em Joinville, Santa Catarina, fizemos um projeto na Serra para mais de 5.000 unidades. E a Caixa, na época, é o de 0 a 3. Então, esse era a faixa 1 da Caixa. É um programa que ele ficou até 2022 sem existir. Ele voltou agora, depois de 2022, porque ele tinha paralisado. Nós investimos muito, fizemos grandes negócios, mas a Caixa, em 2014, Copa do Mundo, era um boom do mercado imobiliário, Rio de Janeiro, né? Todas as cidades que a Copa ia, né? O mercado foi lá em cima. E em 2016 nós tivemos a Olimpíadas, onde todo mundo esperava que a Olimpíadas ainda ia melhorar um pouco mais o mercado no nosso país. E foi ao contrário. Depois da Olimpíadas, a verdade veio à tona, né? O mercado paralisou, a Caixa não tinha dinheiro, o Brasil estava quebrado. Foi a crise de 2015 para 2016, Caraca. Que nós passamos por ela no mercado. E eu já tinha ali um contrato com a Caixa para assinar. Só que nós ouvimos que, com grande diretoria da Caixa, que a Caixa ia pagar 64 mil por unidade, mas a partir de junho, pós-Copa, ela ia pagar 72 mil por unidade. Então, o nosso grupo de investidor achamos melhor aguardar até pós-Copa. Quando veio a Copa do Mundo, ela não assinou mais nenhum projeto de fase 1. Então, a gente perdeu, além de não receber os 30 milhões em unidades que a gente recebia de valores, a gente perdemos 2 milhões e pouco. O problema maior para mim ali foi lidar com esse ganhar que estava certo. Foi um primeiro ponto que me fez entender que nada é tão certo que possa dar errado. Caraca. Repete essa frase aí. Nada é tão certo que não possa dar errado. Foi o primeiro ponto para a minha vida. E ali eu comecei a me envolver com muita coisa. Eu montei um restaurante que não era, e o meu negócio mesmo eu fui deixando de lado.
Eu queria tanto recuperar esse dinheiro que eu deixei de ganhar, porque eu não perdi, mas eu deixei de ganhar, mas a minha mente eu já tinha ganhado ele. Eu achava naquele momento que eu era um super-homem. Todo problema que chegava até mim, Everton, eu resolvia. E eu entendi depois, a duras formas, que não. Que eu não consigo resolver tudo. Caramba. Profundo, tá, Patrick? E aí, no momento em que essa situação da Caixa, tudo isso aconteceu, a empresa ela teve uma queda muito forte. Porque eu desisti daquele mundo da empresa. Começou a dar prejuízo. Entendi. A imobiliária começou a dar 60, 40 mil de prejuízo no mês. Caramba. E aí eu montei um restaurante. Poxa, o que eu entendo de restaurante? Ele começou a dar 20 mil de prejuízo no mês. Aí teve um beach club em Vila Velha, que eu construí esse beach club em troca de mídia, espaço lá nesse beach club. E acabei perdendo mais um bom dinheiro naquela construção e me tirou o foco do meu negócio. Entendi. Em 2016 eu fechei a empresa. Em dezembro. Baixei as portas. Não tinha cabeça. Pensei em parar. Quis suicidar. E foi onde que eu conheci Jesus, de verdade. Caraca, irmão, que história. Ali foi um ponto para mim que eu precisava de um fôlego de vida. E é onde eu voltei para Minas. Eu fiquei depressivo, não saía de casa. Um amigo me trouxe e me levou para Minas. E eu recomecei de novo. Que história, irmão. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, que estão ouvindo esse podcast, muitas pessoas olham pra gente hoje, né, Patrick? Olham pra você, um cara de sucesso, um cara realmente que as pessoas querem estar perto. Eu vejo, todo lugar que eu vou contigo, as pessoas querem estar do seu lado, as pessoas querem te ouvir, quer ter essa experiência com você, mas não sabe o que você passou, né, cara? Não, cara. Não foi nada fácil, mas é aquilo que eu falei, eu não desisti. E nessa época, que a gente quebrou, eu tinha um patrimônio aproximadamente de quase 15 milhões, cara. Nossa. Para um jovem de 30 anos, não era casado ainda. Era grana. Era muita coisa. Era muita grana. E depois que você voltou para Muriaé, você foi pro ramo imobiliário. Continuei no mercado imobiliário, só o que eu sei fazer. Cheguei na cidade, o mais engraçado, a cidade crescendo, faculdade de medicina, tudo acontecendo na cidade. Tinha um prédio lá único que o grupo líder, o seu Zé Brás, estava fazendo, com 130 unidades. 130 unidades. Com 130 unidades, ele tinha 4 anos fazendo a obra com recurso próprio. Qualquer outro construtor tinha quebrado. Mas como era o seu Zé Brás, o dono do grupo líder, ele fez a obra com recurso próprio. Tinha 12 unidades vendidas desse prédio. Apartamentos de 2 quartos a partir de 300 mil, 3 quartos a partir de 500 mil. Eu cheguei, assumi a venda do prédio. Em 1 ano e meio, eu vendi 65 apartamentos. Eita! Você mudou a vida do cara, Patrick. Na realidade, assim, eu mudei foi a minha com as vendas de lá. Os dois, né? Aonde eu consegui levantar um capital e acertar todas as coisas que eu tinha deixado para trás. Caramba. Em Vila Velha. Né? E isso foi para mim assim, um extraordinário. Porque ali também eu já tinha conhecido Jesus de verdade. Né? Ali eu me converti e tudo vinha a promessa de que tudo que eu teria seria a vitória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira. Coisa linda. Eu vejo você falando aí de como Jesus mudou sua vida, né, irmão? E isso me motiva muito a continuar a trabalhar, né? Porque tem pessoas que elas esperam do céu, né, Patrick, cair as coisas, né? Não, Jesus vai me dar as bênçãos, mas ninguém quer correr atrás, né? Eu acho que você hoje está contando uma história de um Patrick que montou um baita negócio, veio de Minas, veio para cá, tornou-se aí um vendedor prodígio aqui, colocando sendo as maiores imobiliárias aqui da cidade de Vila Velha. Depois volta para Muriaé, um homem com coração regenerado, um homem com outra visão espiritual, tocado por Jesus e novamente se reestrutura, mas não é de um dia para o outro, é com muito trabalho, né? Muito. E eu não só mudei a minha vida em Muriaé, não. Eu reestruturei o mercado imobiliário em Muriaé. Eita. Conta isso pra gente aí. As pessoas, quando eu cheguei lá, a imobiliária era focada só em aluguel.
As pessoas não trabalhavam com venda. Eu cheguei e induzi a cidade inteira que vender era muito melhor do que alugar. E eu assumi um loteamento lá que tinha mais de um ano, 1.500 lotes, que ele não vendia nada. Vamos lá. Você chegou, você instruiu o pessoal a vender. Era muito melhor do que alugar. Conta pra nós, como é que foi isso daí? Porque os corretores lá que trabalhavam a venda, na realidade nem eram corretores, eram aqueles pessoas de rua que sempre tinham informação, fulano está vendendo alguma coisa, o outro está vendendo alguma coisa. E as imobiliárias em si, o foco delas era trabalhar aluguel. Porque na cidade do interior, o mineiro em si, então, muito desconfiado de tudo, todo mundo investiu muito em imóvel. Então, assim, alguém tinha que tomar conta desses imóveis na locação. Então, todas as imobiliárias, de fato, trabalhavam com aluguel, com uma carteira grande. Eu fui o único que cheguei e falei, opa, aluguel eu não trabalho, é só venda. Cara... E hoje, quando eu fiquei 8 anos em Muriaé, né, até voltar de novo para Vila Velha, as imobiliárias todas focadas em venda. O aluguel já é o seu segundo ponto. Venda é o primeiro. Rapaz, reestruturou o mercado lá em Muriaé. Ó, Patrick, vou dar uma paradinha aqui, ó, só para falar aqui ó, do Senhor Bacon, que patrocinou esse podcast aqui hoje, hein? Essa comida maravilhosa aí do seu Bacon. Obrigado aí pelo patrocínio, hein? Cadê? Ó? Vou levantar o pratinho para o pessoal só procurar aí no Instagram ou na descrição daí do podcast que vai estar lá o link lá, tá bom? Mas vamos lá, Patrick. Tem gente que acha que quebrar é fracasso, né? Tem muitas pessoas que olham para isso. Mas para quem tem visão, quebrar pode ser a porta aberta para novos negócios, né? E você foi para Muriaé, se reestruturou, voltou para Vila Velha, é isso? Voltei para Tem quanto tempo já em Vila Velha? Vai fazer 2 anos agora. 2 anos? 2 anos que eu tô de volta. Caramba! E aí, nesses 2 anos, como é que foi essa reestruturação aqui? Então, esse passo, né, em Muriaé, quando tudo aconteceu, só para finalizar lá, eu tive um momento que eu desisti da minha caminhada com Jesus na pandemia. É mesmo? Eu fiquei 1 ano. Eu tinha um pastor muito amigo que a gente ajudava muito ele. Praticamente era uma igreja pequena. E o meu dízimo praticamente que sustentava ali a vida pastoral dele, aquela igreja. E na pandemia tivemos que fechar as igrejas. As menores foi a que mais sofreu. E ele não conseguiu dar sequência na igreja. E quando eu olhava para a vida dele, eu questionei muito a Deus, não por mim, mas para aquele homem que eu conheci e caminhei com ele 5 anos, 6 anos. E vi ali, poucos homens na minha vida eu consigo ver Jesus através da vida dele. E esse homem é um deles, Everton. Eu via Jesus através da vida dele. Tanto que ele era pastor assembleano. Então, ele, quando fechou a igreja, ele foi para a igreja metodista wesleyana. E quando ele chegou na metodista wesleyana, ele deixou de ser pastor. Porque ele tinha que ter o curso de teologia da metodista wesleyana. Sim. E ele foi como presbítero. É muito difícil isso para um homem natural, carnal, pensar, poxa, eu não sou mais um líder, né? Ele vai se diminuir. E lembro que ele falava comigo que ele só queria servir. Eu falava, Senhor, como que o Senhor pode deixar um homem desse viver isso? Essa dificuldade, família, 2 filhos pequenos, morando em comunidade lá. E eu fiquei 1 ano, Everton, sem frequentar a igreja nesse período. E nesse período, numa festa da minha empresa, eu tomei chope. E dali foi para não ir mais para a igreja. E no primeiro instante, Everton, a minha vida financeira, estrutural, ela deu um boom. Eu paro de ir para a igreja e a vida... No primeiro momento, a gente pensa, foi só sair da igreja que as coisas aconteceram. E a gente começa a se justificar o porquê que eu não vou mais para a igreja. Porque eu só consigo vender o que eu acredito. Então, eu tinha que me convencer que o que Deus fez por mim foi quando Ele mandou Jesus, que me salvou. Mas agora, a oração não mudaria nada na minha vida. Eu tinha que trabalhar. E tinha que ser através dos meus braços. Fiquei sozinho. No primeiro momento... A gente pensa, poxa, não preciso mais. Mas quando Deus me quis de volta, foi uns 6 meses para poder tudo dar errado. Primeiro que em 2022, em outubro, Everton,
teve uma tempestade na cidade de Murié. Eu, na construção, eu perdi R$500 mil em obra. Eu lembro dessa tempestade na época. Aquilo, 500 mil para uma construtora no interior da cidade de perca é muito prejuízo. Para recuperar não é fácil. E logo em seguida, a Caixa mudou a regra do jogo. Eu girava 250 mil por mês de compras de obra e material e mão de obra para construir 30 casas em andamento no Minha Casa Minha Vida. A Caixa veio, onde eu recebia com 3 dias, eu passei a receber com 30. Onde eu recebia com 30, eu passei a receber com 60. E o giro de 250 mil que eu tinha por mês? Caramba. Ela cortou tudo. Ela travou a minha engrenagem. E aí, você fala, nada é tão certo que não possa dar errado. Voltamos a essa frase. E a gente fala, Everton, poxa, eu não vou errar mais. Precisei voltar para Vila Velha, para começar de novo, onde a gente tem amigos. E Deus me trouxe para cá, eu triste. E chego aqui numa segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Na quarta-feira eu vou num culto, na igreja, a igreja do pastor Winter, grande servo, conheci há muitos anos. Ele traz uma mensagem para mim, falando para o rei Ezequias. Para mim, ela foi para mim. Porque ali eu entendi que eu tinha que voltar para Jesus. Quando você já estava aqui em Vila Velha novamente. Eu já estava aqui em Vila Velha de novo, recomeçando. Com tudo paralisado em Murié. E é onde que eu entendi o meu propósito com Deus. Sabe, eu acho que muitos que vão estar me ouvindo agora já vão ter feito essa pergunta. Por que tem um monte de ímpio que não está na igreja e tudo dá certo? Eu virei para o Senhor e disse para ele, Deus, por que a minha vida só vai funcionar na igreja? Tem tantos aí que não estão na igreja e estão prosperando. Primeiro ele me fez entender que prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Aí você tirou as palavras da minha boca. Prosperidade, ela engloba muita coisa. Amor, carinho, atenção, caráter, fidelidade. Né? Então, isso faz muita diferença do que ser uma pessoa próspera. Prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. Não. Caraca, top. Essa frase eu acho que vai ficar marcada aqui nesse podcast, porque de fato a gente olha para as pessoas muito bem-sucedidas e a gente vê pessoas tirando suas próprias vidas, né? Sim. Normal. Acontece com frequência. E a gente vê que, como você mesmo disse, prosperidade é um conjunto de coisas. E hoje, Patrick, conjunto com a Alpha Group Business, que é a sua empresa hoje, o grupo de empresas que você tem, hoje você é próspero? Hoje eu sou próspero, não pela empresa, mas pelo conjunto que virou a minha vida. Família, Deus, trabalho. Aí eu consigo ser próspero com esse tripé. Rapaz, legal demais. E, Everton, de tudo isso, o que me deixou de pé é a minha família, a minha esposa. As 2 vezes que eu quebrei, ela continuou firme comigo, me dando apoio, acreditando em mim o tempo todo. Isso fez a diferença na minha vida. Porque toda vez que eu saía de casa, eu falava, eu tenho que dar certo. Porque tem pessoas que dependem de mim. Caraca. E não parar ou não desistir faz toda a diferença. Mas você acha que quando eu cheguei aqui, voltei para os caminhos do Senhor, você acha que deu tudo certo? Rapaz, eu vou falar que não. Tem coisas que Deus quer tratar diretamente com a gente. E Ele quis tratar diretamente comigo. Porque, Everton, eu vou contar um segredo aqui. Poucas pessoas sabem, acho que nem minha esposa sabe. Eu, aos 17 anos, trabalhando com consórcio, eu cheguei a ganhar R$500 por semana. Onde um salário mínimo era R$100. Rapaz. Então, com 17 anos, eu ganhava 5 salários por semana. Nossa. Em 2002, eu comprei um Chevette 92 DL, que era o de luxo na época, né? Então, um carro com 17 anos, o menino tinha um carro com 10 anos de uso. Rapaz.
E o mais interessante disso é que eu tinha 17 anos e tinha muitos homens de 40 anos que trabalhavam no mercado imobiliário de consórcio. E virava para mim e falava, bom, era na minha época de overprice que eu ganhei isso, na década de 80, né, ali 90, que teve muito, né, essa questão de overprice, que as coisas estavam um preço, depois estava outro. E os caras não tinham dinheiro, Everton, os caras tinham só história para contar. E eu falei para aqueles homens que, assim, poxa, eu não quero chegar aos 40 anos tendo história para contar. Eu quero chegar aos 40 anos com a minha vida estruturada, com patrimônio. Everton, eu cheguei aos 40 com história para contar. Tudo que eu disse o que eu não queria fazer. Aí vem onde Deus fala comigo. Eu te dei o dom de riqueza. Você sempre ganhou muito dinheiro. Mas você nunca conseguiu administrar. E entender que o segredo não está em quanto eu ganho. Está em como eu invisto o que eu ganho. Perfeito. Essa virada de chave, ela fez entender o que eu tinha que fazer. Primeiro que o mercado imobiliário ele te proporciona valores onde você não acredita. Imóveis de 5 milhões, 10 milhões. Eu estava negociando uma academia em Belo Horizonte no valor de 30 milhões. Estamos negociando hoje um prédio de frente para o mar em Vila Velha no valor de 30 milhões. Incrível. Então, o mercado ele te proporciona muita coisa. Mas Deus me colocou em lugares e colocou pessoas que na minha vida que eu nunca imaginei de encontrar e de participar. De sentar à mesa de grandes empresários. E entender como eu era necessário para algumas pessoas. Patrick, olhando esse seu testemunho, né? Isso é um testemunho de vida, cara. Isso aí é uma história para quem está acompanhando esse podcast aí. Talvez tem pessoas que estão passando por situações próximas, bem parecidas. Sim. Em situações que o cara se encontra assim, cara, montei um negócio, quebrei, e tem pessoas que desistem. Eu acho que a palavra-chave que você colocou aqui na mesa hoje foi não desistir, cara. Jamais. Não desistir. Eu acho que muitas pessoas quebram e desistem. Voltam ao antigo e nunca mais vivem um projeto que Deus tem para elas. A gente vê grandes histórias da Walt Disney e por aí vai, de homens que tentaram, quebraram, até que um momento tentou novamente, não desistiu e hoje virou algo assim estrondoso mundialmente falando. Então eu acho que a palavra que a gente coloca na mesa aqui nessa tarde é não desistir. Eu acho que o não desistir é fundamental hoje para o empresário brasileiro, que eu acho que empreender no Brasil é difícil, né, Patrick? Não é fácil, né, com essas taxas que a gente tem, tributação e tudo mais que o empresário tem que pagar, tem que arcar com o peso Brasil nas costas. Mas o empresário brasileiro, para mim, é um grande guerreiro. Eu falo isso, Everton, e é muito difícil. O ser empresário é ser sozinho. Você não pode contar das suas dificuldades para sua esposa, porque ela não está preparada para ouvir os problemas que você carrega. Você não pode compartilhar para o mercado que você está precisando de dinheiro, porque senão você perde a credibilidade. Cara, você tem que segurar todas as pancadas sozinho. O empresário sofre sozinho, cara. Ele não tem com quem ele compartilhar. Lobo solitário, né? Por isso que o empresário que tem Jesus é fácil, cara. Eita. Ele vai sempre confiar em quem abre a porta, E vai falar com ele, né? O tempo todo. A gente precisa entender e dar uma virada de chave pro povo cristão que está ouvindo a gente, Everton, que eu sei que Deus sustenta, como ele fez com o povo, mandou um maná, mas era simples, era só um maná. Não podia guardar, tinha que comer naquele momento, não dava mais. Então, tem gente que quer viver só do maná do Senhor. Mas nós precisamos entender da parábola que ele deixou as dracmas, que ele deixou os tesouros, que ele deixou ali para poder você multiplicar. Coisa linda. Tem muita gente que enterra talento, né? Os talentos foram deixados ali.
Deus vai lá dar o talento de empreender, o talento de gerar emprego, o talento de fazer as coisas acontecerem, o talento da voz, enfim, de envolver as pessoas, da liderança. E tem pessoas que enterram esse talento. Então, a quantidade... Eu vi uma frase uma vez de uma pessoa, de um amigo. Ele falou assim, Everton, você sabe qual o lugar mais rico do mundo? Aí eu falei assim, pô, cara, mais rico? Aí eu pensei em Dubai, pô, deve ser Dubai, Nova York, né? Aí ele falou assim, não, cara, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Aí eu olhei pra ele assim, cara, como assim? Cemitério? Eu falei, porque lá tem projetos que nunca saíram do papel, tem projetos que começaram e ficaram inacabados, que pessoas desistiram no meio do caminho, tem livros que nunca foram escritos, tem músicas que nunca foram cantadas, tem versos que nunca foram citados, ou seja, tem mentes pensantes que deixaram de criar coisas maravilhosas, empresas que mudariam a vida de muitas pessoas. E eu fiquei pensando, de fato, né? A gente não pode perder a oportunidade. Essa vida é uma vida só. E a gente tem que pegar todo o talento que Deus colocou na nossa vida e trabalhar com ele. E entender o propósito de tudo, a prosperidade caminha junto, cara. É isso aí. É os 2 P. Propósito e prosperidade. Eita, forte. Mas vamos lá, assunto tá bom, assunto tá maravilhoso aqui, mas vamos para um... Agora, na realidade, vamos ver se o do bacon Não, é bom mesmo, aqui, né? rapaz, ou se só tá bonito, né? Deixa eu ver. Não, eu acho que o negócio é bom, calma aí. Vamos dar uma experimentar pra gente fazer a propaganda aqui pro Senhor Bacon. Muito bom. Que pena do pessoal não tá aqui com a gente. Mas vamos lá. Olhando aqui pra esse cenário, Patrick, como tá hoje a Alpha Group Business? A gente entendemos hoje que o mercado, Evan, quando a gente fala corretor de imóveis, as pessoas têm assustado. A pessoa logo imagina que o corretor é aquele cara chato que vai ficar me ligando tentando vender o que é melhor para ele. E eu entendi que eu sou um consultor imobiliário. Porque eu preciso entender o que a pessoa está buscando. E eu falo que eu não trabalho por dinheiro. A pessoa vai falar, como assim não trabalha por dinheiro? Para mim, o dinheiro ele é consequência do meu trabalho. A minha visão é para atender a sua necessidade. Quanto você entrega, né? Eu quero morar num 2 quartos, muito bem localizado. Eu tenho 500 mil para investir. A minha condição de pagamento é essa, o apartamento precisa ter esse tamanho. O meu papel é encontrar esse imóvel para você. No melhor preço, com a melhor condição, aprovar o seu crédito, fazer um serviço completo. Não só te mostrar o imóvel. As pessoas acabam só mostrando o imóvel e deixando depois para o cliente resolver crédito no banco. Então, a gente conseguiu estruturar a empresa onde ela atende todos os passos. Desde a busca do imóvel, você encontrar o imóvel, a escritura, a aprovação do crédito, a você precisar, eu tenho um valor, não quero ir para um financiamento, tenho alguma outra forma, vamos estudar uma carta de crédito contemplada, um consórcio, que hoje está virando com a taxa de juros ao patamar que chegou no nosso país, o consórcio ele voltou de novo a ser uma das melhores opções. Principalmente para quem não está com pressa agora, né, no momento. E o grande ponto hoje que a gente tem visto é estruturar grandes negócios e empresas. A gente está estruturando uma empresa, um sistema de lava-jato, onde, na realidade, o lava-jato ele é o principal. Mas não só o lava-jato se lavar carro, mas sim em captar clientes. Que seria o quê? A gente tem uma cafeteria dentro desse lava-jato, um cowork, lava-jato, financiamento bancário, compra, vende carro. Caramba. Essa é a informação dentro desse... Ele vai ser... A gente tem Garagem 27. CEP 27. Garagem CEP 27. Caramba, legal o nome. Por que Garagem CEP 27? Porque... Garagem, né? Nos Estados Unidos, onde tudo começou as empresas. Sim. E CEP 27 porque o Estado, né?
CEP, todo o estado do Espírito Santo, CEP é 27. Verdade. Então a gente vê... CEP 29, perdão. 29. 27 é o DDD, isso. É CEP 29. A gente tem visto muito, né, o 027, 021, mas a gente veio pelo CEP 29. É verdade, o Espírito Santo inteiro, né? É 29. Então, o nome da empresa é Garagem CEP 29. Legal, bacana. Aonde a gente vai todo ali estruturar todo o negócio. Entre Lava Jato, onde capta o negócio. Porque sempre quem está lavando está comprando ou vendendo. Verdade. Então, uma oportunidade de fazer negócio, né? Exatamente. Network, enfim. Tem um quadro aqui, Patrick, muito interessante, né, que a gente sempre fala e isso gera muito, vamos botar assim, muito conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo, que é, e aí, tá seguro? O que é esse quadro, né? Hoje nós entendemos a importância da proteção financeira e hoje eu tenho o prazer de ter você como amigo e também ser seu life planner, ser seu protetor financeiro dentro da sua família, da sua empresa. Quando nós conversamos sobre isso, você foi muito mente aberta com relação a isso. E você falou, Everton, eu estava precisando disso. E eu gostaria de entender o momento que a gente conversou, né, o que te levou a fazer um seguro de vida, buscar essa proteção financeira. Qual foi sua visão naquele momento quando a gente conversou sobre isso e trazendo, no caso, a Prudential, né? Nada é tão certo que possa dar errado. Volta a frase do dia, né? Porque, Everton, a gente nunca imagina, né, cara, que alguma coisa de errado pode acontecer com a gente bem. E a Prudente, para mim, ela é um seguro em vida, né? É o que eu preciso hoje. Eu sou empresário, autônomo. Eu falo que eu começo o meu dia todos os dias, né? E eu não sei como vai ser. A gente tem uma programação, uma previsão, uma estratégia, mas o que vai ser esse final do mês, o que vai acontecer na minha vida, eu não sei. Então, quando eu conheci a Prudente, para mim, foi o ponto que eu mais precisava para resolver. Primeiro porque eu tenho um plano de saúde. Não tem como você não ter, mas se eu ficar hoje 10 dias parado, como fica a minha despesa da minha casa? Onde 90% dela sou eu que faço. Caramba. A Prudente, ela virou a chave para mim. Ela me deu a segurança que eu não tinha. Eu trabalho sossegado hoje. Eu não tenho problema que se eu ficar 10 dias internado, eu tenho uma boa diária que vai pagar e custear as minhas despesas. Então, eu consegui, através de você, entender e completar a minha vida. Porque o meu financeiro, ele está indo bem. A gente conseguiu estruturar o negócio, a gente conseguiu ganhar o mercado, a credibilidade e confiança. Mas a minha saúde, essa está na mão do Senhor e eu tenho que orar para Ele, clamar todo tempo. Mas né, algumas coisas vêm a parte que a gente não consegue ver. Então, eu vou até, Patrick, eu acho que seu nível de consciência ele é extraordinário. Eu acho que muitas pessoas que estão te ouvindo, que muitas vezes torcem o nariz para esse assunto, né? Porque às vezes não se dá a oportunidade de ouvir. E eu acho que você, no know-how que você tem, né, no nível que você está hoje, e você sentar para me ouvir sobre esse assunto, cara, para mim foi incrível. A gente trocar aquela ideia e você sentar na cadeira de aprendiz e falar assim, pô, Everton, bacana, eu entendo, eu já trabalhei na área financeira, eu sou um bom investidor, e você entender que a parte de proteção faltava na sua estrutura financeira. Hoje o brasileiro é muito bom para gastar, muito bom para investir, mas muitas vezes essa partezinha do bolo, essa fatia do bolo, que é a proteção de tudo aquilo que você vem conquistando, muitas vezes deixa de lado, né? E eu até comentei, a gente tá falando de Bíblia aqui, né? Eu comentei ontem no Instagram, não sei se você chegou a ver, né? Eu ministrei na igreja. Eu vi. Eu ministrei na nossa igreja sobre isso, rapaz. Mas depois que eu fui ver o vídeo da pregação, falei, caramba, é verdade, olha aqui, se tivesse Prudential aqui, ela não teria passado por isso. Que foi em Marcos, né? Que onde a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela vende tudo que tem e a Bíblia complementa ainda dizendo, antes indo a pior, nada aproveitando isso. Então ela não gastou tudo que tinha, ou seja, a pessoa que tem posses, bens, por conta de um problema de saúde. E aí, a gente conhece a história bíblica, né? Ela vai lá, toca em Jesus, é curada,
Mas e a parte financeira? Jesus, eu acredito que não. Deu saúde pra ela trabalhar, mas ela perdeu tudo de novo. Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida, Patrick, é a nossa saúde, cara. Em vida. Porque você contou hoje uma história aqui sensacional. Você quebrou financeiramente, mas sua saúde tava boa, irmão. Você se levantou porque você tinha força, vigor pra trabalhar. E hoje você entende que você pode quebrar 10 vezes. Você vai levantar as 10. Porém, se a sua saúde não tiver boa, dificulta muito esse processo. Não é isso? Eu acho que a sua visão com relação a isso trouxe uma clareza até pra mim. Quando a gente conversou sobre isso, eu vi esse modo de pensar, eu falei, caramba, bicho, tem pessoas que não têm esse nível de consciência que você tem, que não tem essa clareza que você tem, que o seguro hoje não é de vida, é em vida, né? E hoje, na sua casa, né? Como é que a Poliana, ela lida com isso? Ela se sente segura também? Porque eu acho que, quando a gente conversou sobre isso, a Poliana, ela foi muito... Aquela mulher que a gente tava até comentando esses dias, né? Tem aquela mulher âncora e tem a mulher foguete, né? A âncora te prende. A foguete, ela te alavanca, ela te leva pros ares, ela te joga pro algo muito maior. Eu acho que a Poliana, aquele dia, a firmeza que ela falou comigo, contigo ali, pô, Patrick, isso é muito bom pra nossa família. O que você achou depois que você teve acesso a essa ferramenta? Como é que foi esse relacionamento aí, junto com a Poliana, sobre isso? Então, Everton, só para entender o que é prudente aqui, a Bíblia é muito clara sobre a prudente. Eu não sei se vocês já viram que a expressão filho das trevas é mais prudente, que se refere ao contexto bíblico encontrado em Lucas 18, onde se diz que os filhos deste mundo são mais prudentes na geração do que os filhos da luz. Ser prudente é ter proteção. A Bíblia é muito clara que nós precisamos ter prudência em tudo e ser prudente. Vigiar e orar, né? Para minha vida é segurança. Eu sei que isso tudo hoje para mim, sim, fez muita diferença. Eu não tenho uma preocupação do que eu tinha. Eu tirei um pontinho da minha vida que eu tipo, como é que vai ser se acontecer isso, se eu cair de cama? Porque eu ainda não tenho o patrimônio que eu tenho, que eu quero para me segurar. Eu vivo num giro e 90% dos brasileiros hoje vive assim, do que ele ganha, e que se a engrenagem da bicicletinha travar a corrente, ele não tem reserva. Aí precisa de liquidez, né? Não tem. Imóvel é seguro, mas não tem liquidez. E tudo que a gente precisa vender rápido, ninguém paga o preço que é justo. Faz péssimos negócios, né, Patrick? Então, quando você faz isso, a saúde, com tudo isso, e como ela consegue atender uma gama, Everton, que a gente não consegue imaginar. Então, você que está aí do outro lado, procure o Everton, porque vai fazer a diferença na sua vida. Vai te deixar tranquilo para colocar a sua cabeça para trabalhar e ganhar dinheiro. E entender que os seus filhos, a sua família está assegurado. Porque a gente não sabe quando uma doença pode atingir a minha vida. Eu não sei. Que eu posso quebrar uma perna, tropeçar, um acidente. A gente não tem essa bolinha de cristal, Não né? dá. Não temos essa bola de cristal, né? Eu lembro que eu brincava de futebol e agora eu posso até voltar a jogar futebol, né? Porque toda vez que eu ia jogar futebol, eu machucava. Aí eu não trabalhava depois. Eu falei, pô, vou parar com o futebol, que não tem problema. Agora eu posso voltar com o futebol. Se quebrar uma perna lá, tá segurado, né? Eu tô segurado. Mas brincadeiras à parte. Patrick, a gente tá indo pro final já. Eu acho que passou rápido, cara. Esse assunto aqui, esse bate-papo foi muito rápido. Isso aqui, cara, vai mudar a vida de muitas pessoas. Você não tem noção do que esse podcast vai fazer hoje. Porque a quantidade de pessoas que estavam na mesma situação que você tá. E muitas pessoas que falam, cara, eu vou parar, vou desistir, não esquece esse negócio, não vou mais empreender. E botaram realmente ali uma capa e iriam desistir. Hoje, ouvindo o seu testemunho, falando como você deu essa volta por cima e como que você tá hoje, as pessoas vão entender que é não desistir. É não desistir. Eu queria que você desse um pitch final hoje do que você faz, do seu negócio, o que você resolve e como as pessoas conseguem te encontrar para resolver esse problema. Eu tenho hoje, no mercado imobiliário, atendendo hoje da Alpha Group, que é a sua casa em Vila Velha.
né? Hoje os imóveis, a gente tem imóveis hoje selecionados com comerciais, apartamentos com exclusividade que a gente trabalha. O que a gente entende hoje do mercado, Everton? Hoje o mercado em Vila Velha, você acaba deixando em vários lugares. E tudo que tem muito dono, ele nunca é bem cuidado. A gente tem a noção disso da rua, que é pública, e ela está sempre cheia de mato. E a calçada, que é do vizinho, está sempre bem limpa e coisa. Então, tudo que está para todo mundo é diferente, dá certo. Então, a gente tem hoje alguns trabalhos direcionados com alguns clientes que a gente consegue atender e conseguir alcançar o melhor objetivo, que é comprar o imóvel do melhor preço, na melhor condição, com a melhor taxa de financiamento bancário ou uma outra linha de crédito que a gente vai trabalhar para poder conseguir. Trabalhamos desde tudo com a estruturação do negócio. Eu tenho um negócio e não está dando certo. Como é que eu vou fazer? Então, é só me procurar nas redes sociais, é Patrick Bastos e Sua Casa em Vila Velha. Então, ali dentro de todo o network para poder alcançar o objetivo, eu vou estar passando isso para as pessoas entenderem que a gente nunca pode desistir, a gente precisa seguir em frente sempre. Tropeçar e cair, isso é do homem, mas levantar, bater a poeira, estender a mão, isso Deus está fazendo para a gente o tempo todo. Coisa linda demais. Patrick, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que para estar aqui não é fácil, né? São muitos compromissos durante o dia, mas obrigado, irmão. Que aula que você deu hoje pra gente de humildade, de sucesso, de reviravolta, de não desistir. Eu acho que a sua história vai ecoar aí para as redes sociais, porque pessoas com toda certeza vão ser tocadas com o que você falou hoje. Muito obrigado. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, por ser meu amigo e também por me permitir ser seu life planner, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, foi muito fácil falar, nem contar, ainda mais através da Prudente, né? Então, assim, indicar e falar do que dá certo, esse é o nosso papel. Valeu, meu irmão. Deus abençoe, Obrigado, tá? Meu irmão. Amém.